contrário da casa, mas que não é o mato. Ele é o terreiro, né? Hum. Ele é o espaço limpo. Ah, é. Tanto é que roca, eu conheci como roca. Então, porque É que é pra é, ficar conjugado, né, claro. isso tá coisado, possuído. Então ele vira, quer falar um exemplo com Oroká? Já que provavelmente você fala. É, Mimbiroca, Que é, pátio dos animais. Mambaroká, né? Mimba. Opa, Isso, desculpa, não sei se não Mambaroká. ficaria pátio das flautas, né? Pode ser também, né? Não sei se faz sentido. Mimbaroca. É. Pátio é uma boa também. Pátio. E o outro, onde que é os outros rezos são cantados? Na Op, tá? Que é chamado de casa de rezo também, né? Casa de rezo. E que tem, depois a gente vai ver, tem ainda, pode ser chamado de mais dois jeitos. É, bom, é mais ou menos essa a ideia, né? Do, do grupo. Então, antes da gente começar a ver algum por aí, essas coisas, vamos só conversar um pouco aí, se apresentar um pouco. É, daí a gente volta para assim, o conteúdo da aula, né? Só avisando de volta, né, para quem entrou agora, que a Cretil ainda está viajando. Ela foi na reunião da Comissão Europa, né? Que ela é coordenadora. E eu acho que eu entendi errado quando ela falou que ia poder de manhã, acho que ela ia poder de noite. Mas enfim, daí depois, na próxima, ela aparece aí, vocês conhecem ela. Tá? Vamos. Bom, deixa eu falar um pouco aí. Eu quero falar um pouco quem eu sou. Bom, eu sou o aluno mais incompetente aqui do grupo, porque eu já conheço a Creatio. Embora eu só estude o Buá mesmo, assim, mais ou menos regularmente há quase 3 anos, eu conheço a Creatio desde o tempo que os pássaros conversavam com os humanos e que Nhanderu estava colocando a terra sobre a água para fazer o Irupá, né? Para fazer este mundo aqui, esse território. E, e eu sou meio que o, digamos, o monitor da sala, assim, né? Para gravar as coisas, é, escrever aqui, fazer os relatório aqui das aulas. E às vezes quando o cretino aparece para fingir que eu sei alguma coisa do BA, né? E é, bom, eu e a Cretio agora esse ano vamos começar um projeto para documentar, né? A mitologia BA e outros aspectos também, né? Na, na, na aldeia dela. E, bom, sou antropólogo, né? Eu também não sou linguista, às vezes eu finjo que sou mais ou menos linguista. E como eu falei, bom, acho que é isso. Na verdade eu trabalho, o povo que eu trabalho mesmo é o povo que eu trabalho mesmo, o povo que eu trabalho há mais tempo é o povo Kaapor, que é uma língua vizinha, né? Vizinha, uma língua irmã, vizinha não é porque está do lado oposto do país, não, mas é uma língua irmã do Buá. É, assim, razoavelmente parecida, de vez em quando eu passo alguma coisa do Capor errado aqui, achando que é um blá, mas depois eu lembro e corrijo. E,
Eu estudo também a língua de sinais, né? Que os Kapor falam. Falam uma língua de sinais também. E, bom, eu sou de Curitiba, né? Que é território Burá, assim. Assim como São Paulo, né? Assim como Santa Catarina, assim como Rio Grande do Sul, assim como Espírito Santo, Rio de Janeiro, é, o leste Paraguai e Argentina. Né? Curitiba, inclusive, tem um nome Tupi, né? Não é, provavelmente não é Guarani, é Tupi. Deve ter sido dado pelos paulistas que falavam Tupi. Mas é isso, mais ou menos. Vamos começar. Quer começar por você? Marina, que entrou primeiro. Falar rapidinho. Fala também se você já sabe alguma coisa, assim, qualquer coisa, uma palavra, uma estrutura linguística, qualquer coisa. Pra gente saber o que, que você já conhece. Tá bem. Bom dia. Meu nome é Marina e eu estou na graduação de Letras. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a língua guarani. Minha professora está aqui, é a Luciana, minha orientadora, e ela me passou esse curso e como eu já vinha estudando, não sei nada, né? Sei falar boa tarde e bom dia. Fala aí pra gente Mas então. aí que tá, não vou falar não. Pode, Mas assim, pode falar só conceitualmente também, não precisa aceitar. então, eu não sei Aceitas. nem o conceito, eu sei de memória, mas eu não sei pronunciar. Tipo, eu consigo ver a palavra escrita, mas eu não consigo pronunciar ainda. E eu venho estudando aspectos de cultura que eu acho interessantes e é isso. Uhum, Quanto a isso. beleza. É... Bom, já que você foi citada aí nominalmente, Luciana, quer se apresentar também? Então, eu sou Luciana Estorto, professora de Linguística da USP. Trabalhei minha vida inteira com línguas indígenas, com caritiana principalmente, que é uma língua tupi do ramo Ariquém, falada em Rondônia. E trabalhei um pouco também fazendo documentação linguística no Alto Rio Negro com a língua Dão, da família Nadurup. E como a gente está aqui em território paulista, né, a USP, eu sempre quis fazer um projeto com Guarani, porque não faz sentido a gente levar nossos alunos para a Amazônia se a gente tem falantes de línguas indígenas aqui, e também é muito mais fácil a gente fazer qualquer ativismo, atuação junto com eles, se for o desejo deles. Então, fui convidada por um pessoal da inteligência artificial da USP para fazer um projeto de tecnologia com línguas indígenas para a escola deles. E a gente vai começar, depois de toda a negociação semestre passado, a gente começa esse semestre. Eu não sei nada de Guarani, a gente vai começar agora. O Thomas Fimbo, meu colega, está no projeto também, o Alex Cobiná também, que é africanista, e cada um de nós tem 2 orientandos, espero que todos apareçam aqui. Legal. Prazer aí estar com vocês. Bom, já que você também foi citado aí, então quer se apresentar também? Tá bom, gente. Então, bom dia. Meu nome é Tom Fimbal, eu sou colega da Luciana, na USP, né? A minha área é mais de mudança linguística, né? Linguística histórica. Mas devido aos meus contatos com a Luciana, assim, ela me chamou para participar em alguns projetos e coisas com ela sobre línguas indígenas. Isso não é exatamente a minha formação, né? Mas acabei me encantando para essa área das línguas indígenas e agora também estou atuando mais nessa área, né? Então, eu sei um pouco de tupi-antigo, né? Assim, para os estudos históricos e também tenho estudado Nhangatu, né? Que é uma língua tupi-guarani também, falado no Alto Rio Negro, principalmente, ou ao longo do Rio Negro. E, né, que nem o Gustavo comentou, essa é uma língua que tem muitos elementos parecidos com o Guarani, então, às vezes, várias construções
que batem, assim, né? Às vezes também enganam bem, assim, coisas que são bem diferentes. Eu tenho amigos falsos, né? Né, dentro desse projeto com a Luciana, que a gente está tentando desenvolver com os Guarani MBA aqui em São Paulo, trabalhos virados para documentação e investigação de diferença diacrônica, né, como a língua das pessoas mais velhas ou as formas registradas né, no passado batem, se eles coincidem ou se eles são diferentes, como eles são diferentes com o que as pessoas estão falando hoje em dia, né? Então, eu tô aqui para me aprofundar em MBA para conseguir levar esse projeto. Don't buy solar panels. Seriously, there is a very good reason why we're saying this. If you're thinking Massa, Tom. about buying solar panels, don't. E The U.S. government will tem algo legal aí pra gente compartilhar que você sabe do BLA, seja informação Do MBA, qualquer coisa. olha, coisas legais para compartilhar, assim, além do que, assim, as palavras que você está postando aqui, pela grafia, eu reconheço a grande maioria, né, pelas semelhanças com outras línguas tupi-guarani, mas em termos de produtividade, não sou nenhum especialista nessas coisas, mas, assim, né, coisas de Necoen, né, o Necoen, eu consigo identificar, né, né, e várias coisas. Então, assim, eu tenho estruturas na cabeça que eu acho que eu conseguiria usar para transformar em frases em MBA, mas eu preciso entender um pouco mais a dinâmica da gramática para fazer bom. as conversões, tá bom? Então deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui, pegando essas três aqui primeiro, né? Bom, aqui a gente tem uma palavra que é charurá, que é uma palavra curiosa, né? Charurá. Por quê? Porque o Blá, ele é uma língua sistematicamente oxítona, né? O que é oxítona, né? Oxítona é que o acento, né, a parte, o pico da força da palavra vai no final, né? Então, blá, né? É o A que é tônico, né? Oká, como a gente falou, que é o pátio, né? Buraí, né? Mambá. Charurá não é. É charurá. Nos saudamos. Bom, se vocês fizerem um pouco de imaginação, a gente pode ver aqui a palavra saludar, que é de uma língua sistematicamente paroxítona, né? Saludar. Portanto, é um empréstimo, né? Saludar. E aqui a gente tem já, né? O que é já? Já é o prefixo que... E aqui a gente tem a primeira característica importante, né, do verbo, né? Que é o quê? No português, né? Assim, ou sei lá, no espanhol, a gente flexiona, né? A gente cola o índice de quem está agindo, né, no verbo. Quem está agindo, quem está sendo experienciador, depende do tipo de verbo. No final da frase, né? Então a gente fala, eu saúdo, né? Você saúda, nós saudamos, né? No Blá, né? Assim como a maioria das línguas do ramo tupi-guarani, o índice vem na frente, grudado na frente do verbo. Então, aqui o já, que ele em Blá também, a gente vai ver que ele também pode se realizar como um nha, ele é o índice de nós, né? Mas não é qualquer nós. Por quê? Porque no Blá existem dois noses, né? Existe o nós, que é o Inhandé, que está presente na saudação da tarde, Inhandé Caarúdio, e também está presente na saudação da noite, Inhandé Putúndio.
né? Pitúndio, que é um nós. Qual que é a característica desse nós? É um nós que você também faz parte, né? Como é um nós que você também faz parte, no linguistiquês a gente chama ele de um nós inclusivo, porque ele inclui o ouvinte, né? O interlocutor. Ao contrário de outro, do segundo nós, que é o oré, que também é nós, mas é um nós sem você, ou sem vocês, né? Um nós com você, com vocês. Por isso que o nós sem você, como ele exclui você, ele é chamado de exclusivo, né? Certo? Bom, opa, escrevi aqui tudo tosco. Deixa eu arrumar. Então, a gente tem aqui nós. Bom, diaúdio. O que é diaúdio? Diaúdio é o verbo. O que é diaúdio, Bia? Diaúdio, Bia. Primeiro de tudo, diaúdio. Diaúdio. Deu porampa. Acoporã, né? Tchau. Temos porã, Alô, porampa. Então, diaúdio é tipo bom dia, mas na verdade é literalmente nos levantamos novamente, né? Onde que tá o levantaram novamente? O U é levantar. Daí o Ju, de novo, novamente, e o Já é que indica que é Nhandé, que é nós. Nossa. Bom, então aqui, né, o bom dia, né? Bom dia é uma tradução funcional, né? Então, na verdade, aqui a raiz, né, que cria é o U, né? Que é levantar, né? Então você está perguntando se a pessoa se levantou bem, né? Quer dizer, está falando, na verdade não está perguntando, né? Está falando, nos levantamos de novo, né? Está afirmando, né? De aúdio, né? Depois é que você vai poder perguntar. Aqui a Bia perguntou para nós, tá? Para nós, mas no caso para vocês, né? P como, bom, o já aqui é o prefixo do nós inclusivo e o P é o prefixo, né, do vocês. Então a pergunta é que vocês levantaram bem, tá? Que é o famoso tá tudo bem. Beleza? Tudo bem? Vocês levantaram bem? Hã? Tudo bem. Se for uma pessoa só, o prefixo vai ser ure, tá? Você se levantou bem? Pois é curioso para mim em português, ou vocês levantaram bem, não precisa do você. Se for só você, vou colocar aqui também. Tá? A resposta, né, vai ser só pegar a mesma coisa aqui e jogar o prefixo de primeira pessoa, que é o a. Então, aluporan. Tá? Vamos ficar por enquanto nisso. Certo? Marina, quer tentar falar um diaúdio aí pra gente?
Agora, Jaúdio. Jaúdio. Isso. Luciana, Jaúdio. Jaúdio, Preuiporãpá. Preuiporãpá, Auiporã. Auiporã, Jaúdio, Tom. Jaúdio, Greuiporãpá. Preuiporã, Auiporã. Dé. Avaporã, Perfeito. Jaúdio, Egon. Jaúdio. Quer se apresentar aí? Deu Vamos lá, pra entender? Eu tô falando muito rápido. Perfeito. Beleza. Então, Chema Egon, Che Apeteta Santo André Piguá. Então, eu tenho frequento meu nome é Egon, para quem não entendeu. Eu sou da cidade de Santo André. Eu tenho aí uns 6, 7 meses que eu frequento ao Tecoá Calipetã, aqui em São Paulo. E assim, frequentar, eu digo, gostaria de ir mais, mas dá para ir a cada 2 semanas, 3 semanas. Já tenho frequentado a casa de reza com eles, participado de algumas cerimônias. Então, assim, a gente vai ouvindo muito o Guarani, né? E é muito difícil, né? Quando eles falam entre eles, é muito rápido, as palavras elas se juntam, né? É muito difícil de separar o que eles estão falando em relação às palavras, mas é um treino, né? Eu tenho um professor, ele é um Guarani, né, um menino de 18 anos que está começando a ministrar aulas, então ele não tem uma didática ainda, então a didática dele é começa a aula Haeriré, né? Pergunta que ele faz. E aí? Né? E aí eu falo e aí? Né? Então vamos, mas tá dando para aprender, né? Devagarzinho vai. E ele tem um assessor, que eu não sei se o Gustavo conhece, é o Jordi. Não, ele é um catalão que mora numa aldeia, fala um monte de línguas. E a ele, gente conhece. ele é famoso aqui em São Paulo, né? Sim, ele trabalha na educação lá com eles, dá aula para ensino médio. É uma pessoa de fácil acesso. É quando ele tem tempo, obviamente. Mas ele sim tem uma didática muito boa, então, às vezes, quando ele ajuda o Mandu, que é Inhamandu, a formular a aula. Então, é legal, né? Eu mergulhei, eu vou dizer meio que sem querer, mas acredito que foi um chamado, né? Eu sou fisioterapeuta, mas gosto muito da linha psicossomática, então estudei um pouquinho de Jung, aí o Gustavo falou de mitologia, minha anteninha aqui já deu uma ligadinha, uma viradinha aí para ele. Então, nada é por um acaso, né? Então, acho que foi um chamado. E como eu trabalho na linha psicossomática, dentro da físio, eu não consigo separar espírito, alma, da sociedade de corpo. E aí eu atendendo meus pacientes dentro do mundo de Uruá, né, a gente começa a entender o quanto que nós estamos adoecidos por um distanciamento da espiritualidade, questões sociais que nos englobam. E eu tenho trazido esse aprendizado para dentro do meu espaço, né? Então eu tenho lá de manhã faço minha reza já com o Petinguá, né, literalmente pedindo para Nhanderu, que eu vejo ele muito presente em nós, Nhanderu Poeira, né? Todos eles muito presentes em nós, mas porque já existe um pequeno mergulho dentro desse mundo, né? Tenho lido muito sobre a cosmovisão, então é um mundo para mim que é novo, atraente, mas que tocou lá na alma, lá no coração. E daí entender a língua a partir desse olhar da cosmovisão, ela se torna mais rica, né? Porque não são somente palavras. Tudo para eles tem um porquê de existir, inclusive as palavras, né? Então, acho que é isso que eu podia compartilhar aqui, para falar um pouquinho do meu papel aqui na turma. Legal, Evan. Legal. Bom, já que você falou de palavra aí, aqui a gente tem
aivu. Vamos dizer que seja a palavra. Bom, algumas pessoas escrevem aivu com V. Mas assim, é bem... distinção é um pouco... bem pequena, né? Porque o E pode ser bem, sei lá como fala. Mas é a mesma coisa esses dois, né? Que é a palavra. E que também a gente colocou o nome do grupo, né? Bra-Aru, né? Que vai ser a língua dos Bra, né? Dos Bras. Tá? Também pode significar discurso, né? Também pode significar frase. Pode significar diferentes, digamos assim, unidades de discurso, né? Mas se a gente usar junto com Burá, ou se a gente usar junto com Juruá, né? Juruá, que é a nossa intinia, né? O intinia das boca peluda. Das boca peluda. Ou português. Ele vai funcionar, a gente pode traduzir ele como nomes, né? Mas ele também pode ser um verbo. Mas depois a gente vai ver que tem diferentes conjugações do Blá. Mas aqui, só para mostrar, não vamos colocar, já que a gente já viu em Yandé, vamos colocar Yandé Aiu. Né? Yandé Aiu vai ser nós, inclusive, né? Nós com você falamos. Então pode ser também o verbo falar. Aiu. Igor, tá aí? É Igor ou Rigor? Igor. Igor. Tá bom. Olá a todos, eu sou Igor, faço letras aqui na USP, sou um dos orientandos do Fimbul e, assim como ele também, né, comentou, eu estou iniciando agora, né, e o foco assim principal seria no Ambiá, né, que é um dialeto do Guarani, e eu não sei de quase nada, assim, estou iniciando agora também, estou aqui para aprender com vocês e aproveitar deixe e inclusive a oportunidade. Legal. Bom, você falou que não sabe quase nada. Quem não sabe quase nada sabe alguma coisa, né? Já eu. Tô pegando bem, assim, tô aprendendo agora, tô lendo algumas biografias, a gente tá entendendo um pouco da gramática e vamos indo. Tem algum aspecto legal aí que você aprendeu nas suas leituras que você pode compartilhar com a gente? Eu não vou conseguir pronunciar. Tudo bem, pode Mas falar de qualquer jeito. eu não sei como pronunciar, não sei como explicar sem pronunciar. Mas não sei. Mas os aspectos mais gerais, assim. Tá. Entendendo a questão do como fala? Nhandé? Né, a ideia Nhandé. do vivo, do nós exclusivo, de quando você está se inserindo na sua fala, enfim, e assim por diante. Algumas coisas que você comenta, talvez eu vou me recordando, mas eu estou aprendendo muita coisa também. Beleza. Bem-vindo. Ricardo, quer também dar um alô? Jaúdio. Jaúdio. Bom, eu sou o Ricardo. Eu também estou começando agora as aulas, né? Eu já ia meio que acompanhando a Camila, assim, nas aulas.
Daí eu falei, não, preciso me inscrever também para participar de fato, né? Mas é que eu tô fazendo faculdade à noite, daí acabo perdendo alguns dias de aula ali, daí eu fiquei nessa dúvida, assim, se eu me inscrevi ou não. Uhum. Mas daí eu resolvi me inscrever, eu faço esse mês, daí mês que vem eu vejo como é que eu faço. Eu também, meu caso é bem parecido com o do Egon ali, né? É Egon ou é Egon? Igor. É Egon? Egon? O certo é Egon, mas pode ser. Egon, É. tá. Eu também, né? Tanto eu quanto a Camila, assim, a gente se aproximou bastante, assim, né? Da Tecoa Tacotã, lá da Querechu. E também, né, a gente vai convivendo com eles falam muito Guarani entre eles praticamente só falam português quando vão falar com a gente. Então, você vai sentindo uma necessidade de aprender um pouco da língua, aprender a língua para começar a entender o que eles conversam entre eles, para começar também a se comunicar ali entre eles, né? Estando no meio. E também a gente tem participado da UPAN, os Boraí, e também nas conversas dentro da UPAN, assim, a gente, eu particularmente sempre fico muito curioso, assim, o que eles estão conversando, o que eles estão rindo tanto. Então, para poder participar da aldeia mesmo ali, eu tenho sentido essa necessidade de aprender a língua, né? Então, por isso estou aqui. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou de Curitiba. Eu sou formado em engenharia elétrica desde 2012. Eu trabalho na área de engenharia. E hoje eu estou cursando psicologia à noite. Então, buscando essa transição diária mesmo, né? Essa que é a minha ideia. E é isso. Massa. Bem-vindo aí, Ricardo. Você se lembra de mim, Gustavo? A gente se conheceu lá numa vivência que Lá a vivência do cocô lá. aham. Sim. A primeira que Agora teve que lá. você falou, tô lembrando, cara. Massa. É isso aí. A vivência do cocô. Divertido. Teve outro agora. Bom, já que o Egon tem esse terá, né? Como ele falou, Tirerama, Egon, né? Terá é nome, tá? Na variedade do Buá que a Cretiu fala, significa nome da língua dos boca peludo, tá? Juruapo, em Juruá, né? Em português. E que se opõe a Terã, que é o nome verdadeiro, do ponto de vista dos Buá, que é o nome Buapa, ou Buaupo, tá? Que é o nome Buá, Terã. Tá? E aqui a gente tem outra característica, né? Porque o Egon falou Tirerã, Ma, Egon. Meu nome é Egon, né? Aqui o Tchê, né? O X do Buá, né? Para quem está começando agora, o X do Buá ele tem som de Tchê, né? Que nem a gente fala o tchau, né? Tchau. Então sempre que tem X vai ser Tchê. Sempre não. Existem algumas variedades quando a gente escuta alguns cantos, mas eu acho que na fala de alguns mais velhos do Rio Grande do Sul, que eu tenho ouvido, não sei de outras regiões, pelo que eu li também da Argentina, não sei se do Paraguai, tem algumas pessoas que falam tse, às vezes. Tse. Se fosse TS, né? Tse. Né? Mas a forma padrão mais escutada é tch, né? Tchá, 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 tchá. Tá? Então, tchê. Bom, as vogais E e O, que são as vogais que a gente no português tem a variação entre uma versão aberta e fechada, né? E, O e O. Em Buá, elas a forma básica delas é aberta, né?
A gente vai falar terá. Fica mais claro que elas são abertas quando elas estão na última sílaba, tá? Às vezes ela parece mais fechada nas sílabas anteriores, mas ela sempre é aberta na última sílaba. E por isso que é a forma mais básica, né? Porque a sílaba tônica é a que aparece a forma mais realizada delas, então dá para considerar que a forma mais básica é e ó. Então tentem falar mais aberta assim, né? Então, Tchererama Gustavo, né? Bom, já que o Egon falou o nome dele, acho que a gente pode falar aqui só 3 minutinhos sobre Egon Schaden, né? Quem que era esse cara, Egon Schaden? Ele era um alemão catarinense que foi importante e ele contaminou aí a classificação dos guaranis, né? Assim chamados guaranis no Brasil. Ele é o famoso criador da divisão tripartite entre Yandeva, Kaiowá e Buá, né? Que acho que ele estudou, ele conhecia as pessoas de São Paulo também, mas agora eu não estou me lembrando de cabeça. Ele tem acho que aspectos fundamentais da cultura guarani, né? Deixa eu dar uma cola aqui. O nome do livro é esse. Acertei. Então, aspectos fundamentais da cultura guarani. E lá ele conhecia os Buá, né? Ele conhecia os Buá, ele descreve, inclusive eu acho que ele tem elementos fundamentais da cultura Buá, algo assim, não lembro também direito o nome do artigo dele. Mas ele que criou essa trivisão aí, né? Não uma divisão, mas uma trivisão entre Buá, Kaiowá e Yandeva. Bom, ele é muito bom, assim, eu gosto dos escritos do Egon Schaden, mas as coisas são mais complexas, né? Essa trivisão, ela é usada, ela foi copiada, né? Ele era antropólogo, aluno do Levi-Strauss, né? Na primeira turma que deu pontapé na antropologia em São Paulo aí. E ele escreveu, ele era um cara legal, assim. Infelizmente, eu acho que ele, se eu não me engano, ele tinha um monte de anotação de campo que ele nunca publicou. Não sei se existe algum arquivo dele, acho que não. E ele falou que ia demorar tempo demais para publicar, não sei o que, ele não sabia tanto a língua. Enfim, mas ele é um cara assim relevante para a etnologia guarani, né? Buá também, ele escreveu sobre mitologia, né? Tem uns textos sobre mitologia do fogo, tem um livro de coletânea Mitologia Heróica dos Índios Brasileiros, que também é um texto bem interessante, né? E, bom, se vocês quiserem, tem o site Etnolinguística, tem um monte de material disponível sobre ele, inclusive uma entrevista muito boa. É um cara que é bom conhecer, assim, se vocês se interessam pela cultura Guarani. E ele era amigo do grande dominador da documentação, assim, digamos, literária do Guarani paraguaio, do Guarani Buá paraguaio, que é o Cadogan, né? Tá? Que escreveu o livro Aruraputá. Aruraputá. Bom, Aru é o Aru, né? Palavra, língua, discurso. Iraputá, né? A palavra taputá significa fundamento, né? Fundamento no sentido, assim, de uma base, né? De um sustentáculo, de uma estrutura que segura algo, né? Então, a Aruraputá, digamos assim, é a forma subjacente da língua, né? A forma profunda do entendimento do discurso, da linguagem, da palavra. Que é outro livro que vocês também indico violentamente que vocês leiam ele de cabo a rabo. É um livro muito bom. Assim, vocês vão ver lá, né? Bom, outra coisa que tem é que não sei qual que é a escrita que o pessoal usa em São Paulo, né?
lá em Santa Catarina tem uma escrita diferente, né? Por vezes eles escrevem Tchê mesmo, o que a gente está escrevendo como X, né? Por vezes eles escrevem Tchê, o que a gente vai escrever como J, né? Que nem Jaúdio, né? A gente fala Já de Joju, né? Então, não sei se são... Eu acho... Eu já vi algumas coisas escritas em São Paulo, às vezes... Desculpa, o material que eu tenho aqui é X e J mesmo. Perfeito. É isso que eu ia falar. As coisas que eu li de materiais era X e J também, né? Quando a gente foi na na aldeia, eles comentando essas diferenças e falando, eles se juntavam com Curitiba, dizendo, a gente escreve como aqui, a gente, assim, então eles faziam a diferença entre o que era escrito no Paraguai e em Espírito Santo, o lugar que eles diziam que era diferente. No então, Paraguai, às vezes eles escrevem com CH, né? Porque é o então, né? Do espanhol. Posso só fazer uma perguntinha? Claro, Tom. Sobre aquela... A hora que vocês quiserem me interromper para falar, pode interromper. Não, é só essa parte com essa palavrinha má, que parece aí do... né, Tchereramá. O que é essa parte ali para... Que aparece bastante, assim, nos textos, eu não... nas coisas que eu já vi, mas... Então, aqui nesse caso, ele usa para coisas que são, assim, equações, né, de igualdade. Taraná é taraná, né? Então, aqui nesse caso é fácil entender o que ele é, né? Eu posso falar Tchê é um antropólogo, né? Tchê é uma... Bom, agora eu não sou de Curitiba, né? Mas eu ainda me sinto, mas vamos colocar Tchema, Austin, Peguá, né? Eu moro em Austin, né? É só isso. Entendi. Tá bem uma coisa de cópula mesmo. É uma cópula. Eu não reconheci pela diferença, né, que nas outras variedades de Guarani que eu vi aí, normalmente eles usam raé, né, para essa. No Guarani Paraguai você usa o Guarani Paraguaio, por exemplo, eles usam raé, em outros lugares, tá. Então, beleza, agora entendi. Mas Agora, ele também é uma partícula ele é uma partícula, ele é um crítico de aspecto, tá? Então, ele... Enfim, é difícil pegar todos os usos dele, assim, eu ainda estou tentando entender, eu acho que não tem uma descrição ótima também, mas, pelo que eu entendo, ele tem a ver com aspecto completivo, tá? Inclusive, então é algo que é um já, né? Já tal coisa já aconteceu, né? E ele também pode ser, junto com o imperativo, ele dá a ideia de que é um imperativo, né, categórico, faz logo, né? Que é uma coisa que os completivos, quando são ligados com o imperativo, geralmente fazem, né? Que é uma ordem, né? Ordem autoritária, né? Vai logo, né? Tipo, deixa eu colocar aqui, Ejuma, né? Vem logo. Ejuma. Ou Ejoma. Eu acho que dá pra falar. Os dois são do verbo ju, vir. O verbo ju, vir. Tá? Aliás, vamos aproveitar aqui. Aqui é o imperativo, né? Vem logo. Aproveita que a gente está no verbo vir e falar. Não, ninguém viu. Esquece, não vou falar nada. Depois eu falo. Mas enfim, é isso. Vir. Vem logo, né? Mãe mandando o filho que, né, que tá sendo louco pra lá, falar, vai cá. Ju. Né? Então, o Miley dá essa ideia. Enfim, tem vários usos. A gente vai vendo alguns deles no decorrer do tempo, mas aqui é isso, né?
eu sou isso, tal pessoa é aquilo, usam ma, né? Beleza. Tá. Bom, só para encerrar esse negócio do Egon Schaden, né? Tem uma... Bom, dentro dos próprios que são chamados Bra, existem Bra que se chamam de Tiripá. Existem Bra que se chamam Paim, né? Tiripá, às vezes as pessoas associam aos que são chamados de Nhandeva, né? Que Nhandeva eu acho que é uma... Assim, Bra, assim, parece ser... Talvez... O que significa Bra na língua Bra, né? Bra significa alguém que é, digamos assim, alguém que é similar a mim, né? É uma gente, assim. Ah, tem Bra ali, né? Tem alguém que você vê em outro... Um Guarani vai lá para Curitiba, né? Um Guarani do litoral do Paraná vai para Curitiba e vê um Guarani do interior do Paraná que ele não conhece. Vai falar Bra, tá? É alguém que você não conhece, mas que você se identifica. Virou o nome da etnia, né? Porque a gente tem na cabeça que os povos têm que ter nomes, né? Tem que ter... E daí virou o nome da etnia. Mas tem uma, assim... não está claro, assim, quais são as fronteiras internas entre Bra e alguns dos grupos chamados Nhandeva, né? Tanto que os Bra de Santa Catarina, às vezes são chamados... Tem alguns que se chamam de Tiripá, né? Alguns que falam que são Bra. E a Cretu fala que ela é Tiripá também, né? Porque é a descendência dentro dela, mas que também é Bra, né? Então tem uma incerteza quanto a essas coisas, né? Mas é uma incerteza, digamos, um pouco menor do que a própria palavra Guarani, que é uma palavra muito louca. Talvez um dia a gente estude ela. Que é uma palavra que as pessoas às vezes chamam de língua, mas ou de povo, mas é uma besteira chamar de língua Guarani, né? Porque ele é um termo quase tão genérico quanto Tupi-Guarani, assim, digamos, né? Mas isso a gente fala outra hora, porque daí a gente teria que voltar para as primeiras décadas do século XX, quando surgiu o Guarani como chamado. Mas só para dizer, né, que o Egon Schaden, esse cara legal aí. Tá, acho que foi todo mundo, né? Deixa eu ver. Todo mundo falou? Todo mundo. Bom, agora que a gente já se conhece... Não foi todo mundo, não. A Quem que Bianca não falou. Ah, puta, o Léo e a Bianca não falaram, né? E o Léo. Uhum. Isso é porque eles são velhos, daí esqueci de... Fala aí, Bia. Aproveita, Bia, e já joga aí umas ideias daquilo que a gente tava conversando, comparando o Kaiowá com o Burá. Tá, beleza. Bom, tinha uma Bianca, tinha uma antropóloga. Sou velha aqui, mas enfim, ainda tenho bastante para aprender. Inclusive eu falei ali no grupo o Jeú, que era tipo volto, mas eu queria falar volto já, né? Só que eu não sabia falar volto já. Eu falei só volto. Volto logo? É isso, tipo, já volto. Pode ser, acho que o Jeú Voí, se eu não me engano, mas também não tenho certeza. Voí, que é o... eu acho que é. Tem até como que é? Tem até um Boraí que fala, né? Eu acho que é isso, volte logo. Jeú. Acho que é isso. Tá. Então, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Vou falar rapidinho, daí o Gustavo me ajuda também, né? Na verdade, tem uma coisa que eu fui pedir socorro pro Gustavo, né? Que é
um material que é a tradução da Convenção 69, que versa sobre diversos direitos dos povos indígenas, né? Principalmente direito à consulta, enfim, várias coisas importantes, assim. E daí foi feito um trabalho no oeste do Paraná, bom, em vários lugares, né? Mas eu tô com um material que traduz essa Convenção 69 para o Kaiowá. E daí ficou, eu não, ficou assim, dá para ver alguma coisa? Opa. Eu tava. Dá pra ver a imagem dele. Enfim. E daí a gente tá com a ideia de traduzir isso para o Buá, para ter a convenção traduzida para o Buá. É isso. Mas compara aí um pouco do Kaiowá com o Blá, pelo que você já viu, que é parecido, diferente. Então. Só uma meio, sei lá, umas 3 palavras, uma coisa assim. Uhum. Por exemplo, a gente estava falando esses dias na aula do Haiquere, e o deles está tipo Haiquera. Explica aí pros novos o que é Haiquere. É tipo. É quando você fala eles ou elas, e só que você está falando de um coletivo, né? Está falando de alguma coisa específica, assim. Então, no caso ali, estava falando das populações indígenas, e daí falava Haiquera. E eu acho que era isso. E tem acento, né? Haiquera. Tem acento. Nossa, uma coisa que eu não tinha me tocado é que eles não chamam. Bom, não sei daí, Gustavo, me ajuda, mas eles chamam os Juruá de Caraí. Carai. Ih, cara, canto que o Bro MC canta. Ih, carai, te pergunto, e daí? Carai. Carai é uma das palavras que eu mais gosto no conjunto do família. A família não, né? Do sub-ramo. Caraíva também, né? Caraíva. Caraíva é plural? Não, Caraíva é o tupi antigo, Caraíva. Isso no Rio Negro eles usam, né? Cariuanhenga é português. Cariuanhenga, no Nhengatu, né? Nhenga. Não tem coisa, né? Nem sei como que é o... Qual que você usa com J? Opa. Tô falando muito alto, Mari.
Bom, então, Caraíba. Aqui, então, a gente tem uma diferença com, digamos, significado, né? Ai, qual era a gente teve essa diferença de qual que é a vogal, né, que termina. Agora a diferença entre Caraí do Bra e do Kaiowá é que Bra significa pajé, digamos assim. E em Kaiowá significa não indígena, né? Interessante que seja pajé, quer dizer, os brancos são os padres, né? Provavelmente, antigamente. Então, quase isso. Tem dois aspectos disso, né? O que é Caraíba, né? O tupi antigo, que ele era, na verdade, uma coisa fabulosa, né? Uma coisa... E, na verdade, ele não era usado para padre, ele era usado para cristãos, tá? Então, Caraíba, né? Quem se batizava, né? A gente vai ver que, inclusive, no Bra a gente tem Nhamongaraí, que é, digamos assim, se fazer Caraí. Então, quem se batizava na religião cristã virava Caraíba, tá? Então, bom, a gente sabe que até uns anos atrás a gente falava, né, cristão e gentil, né? Essa que era a oposição mais relevante, assim, né? E tem outro aspecto que é o famoso, existia um grande Caraíba chamado Maíra, né? Que da mitologia do Tupi antigo, e os Tupi antigo eles identificaram os europeus como descendentes de Maíra, né? Desse grande Caraíba. Então eles também eram da linhagem dos Caraíbas, né? E virou. E Caraíba, na verdade, entrou, como o Tom falou, né? No Nhingatu Cariúa, Caraíba entrou na língua geral, né? Que era nas línguas gerais, né? E muito provavelmente os assim chamados bandeirantes, né? Que é uma denominação que não faz sentido nenhum, mas vou usar só por método de explicação de camelódromo, mas os pseudo-bandeirantes, que são os paulistas, eles espalharam essa palavra pelo Brasil inteiro, né? Então você tem povos lá do Alto Xingu, que, digamos, é uma das, antes de Rondônia, talvez tenha sido uma das últimas regiões invadidas no Brasil, e lá os Koikuro, que são uma língua de outra família linguística, falam Kagaiha, né? Que é facilmente reconhecido como Caraíba, né? E várias línguas que não são da família Tupi, né? Pegaram essa palavra para chamar os não indígenas, né? Então essa é uma palavra que se espalhou. Só que no Buá ela manteve essa ideia original de algo pagelânico, digamos assim, né? De algo caraíbico, e ela é do jeito que você fala do pajé, né? Além de ser um nome, né? A gente vai ver depois que existem quatro, digamos assim, clãs celestes de espíritos, cada um regido por um deus, né? E um desses deuses é Caraí, né? Nhanderu Caraí. Tá?
Mas só antes da gente... Quer falar mais alguma coisa, Bia? Além dessa Raiquera e o Caraí? O que tem de diferença do Buá com o Kaiowá que você aprendeu? Tá desligado essa coisa. Foi mal. Não, acho que não tem nada assim que eu só achei que assim, tipo, aqui nas aulas a gente tá mais, ou até, enfim, mas aqui nas aulas principalmente a gente vê mais tipo, a gente aprende o Buá nos Boraí. Então é tipo Buá, tipo a linguagem na filosofia nativa, né? E daí da conferência é tipo pensando, da convenção é pensando em outra, falando sobre outras, que é uma luta deles, mas ao mesmo tempo tá, tipo a língua falando sobre umas papeladas de Uruguai, daí entram umas coisas, tipo, que nem ali da colonial, né? Que é uma treta para falar isso aí. Colonial, como que se traduz colonial? É, tipo, o Gustavo foi ver lá as palavras que estavam fazendo referência, né? A uma frase ali que era domínio colonial, e era tipo os outros que vieram recentemente, né? Uma coisa bem comprida, assim. Ambuete tamegua oikera mo guareape. Guareá. Que significa ambué, que no amboaé, amboaé, significa outros. Tetã, bom, Tetã, a gente às vezes traduz como cidade, mas não precisa ser cidade, aí no caso está significando país. Meguá é o Peguá que o Evon falou, que é o morador de. Então, os moradores de outros países quer entrar Ramon recentemente, Guare é o passado. Então, os moradores de outros países quando tinham entrado recentemente, né? Aonde? Aqui, né? Nas Américas. Mas enfim, é só para mostrar um pouco da diferença entre o Kaiowá e o Buá, assim. Bia, uma coisa que a gente ficou sabendo no nosso projeto é que o pessoal do Jaraguá, aqui em São Paulo, está trabalhando com tradução. E aqui em São Paulo estão tentando fazer com que o Guarani seja a língua oficial, e eu acho que eles vão querer começar a traduzir essas leis e tudo mais, então talvez valha a pena você conversar com eles. Se você quiser algum nome, eu pergunto para o pessoal que foi lá para te passar. Acho massa, me passa sim. Obrigada. Enfim, mas é uma treta traduzir essas coisas, né? Doideira. Tanto que a gente viu a tradução de internacional, né? Pra gente, internacional significa algo que abrange vários países, né? Que é entre países, né? E eles traduziram como se fosse algo de outros países, né? Estrangeiro, né? É uma treta traduzir essas coisas assim. Bom, Léo, você quer se apresentar? Você sabe cantar bem o Lindebarete e Catu? Yambarte ikatu pai jokre. Namonhando ikatu borai jaurna.
Nhambarete ikatu pauen jopilo. Nhamonhando ikatu porai jau. Jau. Perfeito, Léo. Quer se apresentar? Timaléu, de Santa Catarina, Iguá. E venho caminhando com os Guarani e, como muitos falaram aqui, vão surgindo desde o começo, né? Surgiu a descoberta da língua. E para mim, muito me bateu o canto e entrou em mim, assim. Coisas que, tentando estudar outras línguas estrangeiras, não tinha aderência. E o Guarani eu senti que ressoava, permanecia ainda um pouquinho. Para mim é muito por aí que vai ainda. Eu moro aqui, tem bastante aldeia aqui ao redor, né, de Joinville. E tem uma afilhada. Tem um Peru também. Tchaicó, Atiramoí, Alan. E fiquei bem surpreso de ver tanta gente entrando assim junto e já se conhecendo. Achei muito auspicioso isso. Bom sinal mesmo. Vai porã, pai. Você quer explicar pra gente, Léo, o que você sabe desse Boraí? Baraité é força, né? Nhandé ali do começo, nós, né? Baraité, Icatu. Esse Icatu é como um dali, vamos, eia. É um estímulo, assim. Pauém, nós todos. Como eu falei no final aqui, né? Vai porã, Pauém. Pauém, nós todos. Jopiu Eguaí, uns com os outros. Tá. Gustavo quer ir destrinchando porque... ou continua aqui. Nhamonhandu. Oendu. Escutar, né? Fazer soar. Eu tenho uma dúvida aí entre fazer soar quando é onendu e quando é escutar. O Icatu é o mesmo dali de cima, né? E Mboraí é o canto, como a gente já falou aqui. Mboraí, Jau-a é se alegrar, alegria. Jau-a é o já do nós, Nhandé. Nhandé. Jau-a, Nhandé Jau-a, Awan. E o Awan ali em sentido de para, né? Para dar uma frase dele aí. Com os cantos para se alegrar, né? Boraí Jau-a, Awan. Não ficaria Nhanembareté, Gustavo? Ficaria, eu escrevi errado, desculpa. Por que, Léo? Aproveita que eu errei, explica aí. Porque quando tem Nhandé é forma de nós, né? Mas quando vai acompanhado de uma nasal,
um baraité se transforma em ané, fica por uma questão mais sonoridade, mas é a regra, né? Nhanem baraité. Perfeito, Ana, obrigado. Bom, Gustavo, posso fazer só um comentário? Desculpa claro, interromper. pode interromper. A dificuldade nossa, né, em aprender quando a gente vai ler o Guarani. Porque esse auã é para. Eu já vi esse auã escrito como A-G-U-A, como se fosse água com um tio, mas eles pronunciam auã. Só que escreve aguã, só que fala auã, que é a mesma coisa, é para. Isso é o que confunde, né? É. Então, aqui o que a gente escreve como GU no vulgar, ele é um pouco mais, digamos, frouxo, né, do que o nosso do água, que é bem fecha bem a consoante lá atrás da garganta, né, água. Mas é uma auatá, ele é mais tendendo a ser uma coisa que só aproxima, né? E daí, portanto, alguns escrevem como awan, né? Porque o V, né? Ele tem ele é esse som mais aproximante, assim, quase um U consonantal, né? Jawu A, né? Jupiué, né? Pauan In. Então, mas enfim, mas você já pegou aí o espírito da coisa, né? Já tá falando mais ou menos. Bom, quer aproveitar que você já falou aí, Egon, e ler pra gente aqui? Também Leo Boraí, É. Yande Baraité, Icatu, Aveí, Jopiveguaí. Inhamoindu, Icatu, Boraí, Jauã, Auã. Perfeito. Você consegue traduzir algum pedaço? Não, se eu falar que vou traduzir, eu vou ler embaixo, aí não é legal. Tudo bem, pode. Pode, não é proibido colar. Então, peraí. Que é difícil pegar palavra por palavra, né? É um contexto, né? Vamos nos fortalecer. Vamos todos nos fortalecer juntos um com os outros. Agora, Nhamunde. Agora, essa segunda parte. Nhamunde, Icatu. É o que o Léo falou, né? O fazer soar, né? Fazer soar forte o som. É, assim, se a gente for só traduzir, a gente pode colocar cantar. Tá. Vai ficar mais fácil. Então é cantarmos juntos, né? Para nos alegrarmos. Bom, eu vou colocar aqui, depois a gente dá mais uma olhada em palavrinha por palavrinha. Mas eu vou colocar aqui no chat e compartilhar um Boraí para vocês escutarem, tá? E daí a gente depois conversa um pouco mais sobre as palavras aí.
Beleza. Deu para escutar todas as palavras? Acho que esse Boraí é bem claro, né? Ele só tem uma coisinha, né? Que é uma característica dos Boraí, que às vezes é comer a última sílaba de alguma das estrofes. E aqui a gente não escuta, a gente só escuta Jaua, né? Não, eles não falam Jaua claramente, né? Bom, vamos exercitar aí o maxilar. Alguém quer se dispor a ler pra gente a letra? Moraes? Vamos lá, eu vou, Gustavo. Vai lá, Ricardo. Yande Barete. Aqui eu já tenho dúvida, por exemplo, Gustavo, se puder ir me ajudando. Vai. O I depois ali a gente pronuncia junto com o Barete, ou ele vai depois separado? Yande Barete, o I que vem depois do apóstrofo ali. Então, conceitualmente ele tá junto, tá? Mas sonoramente ele vai parecer separado, porque tem aqui esse apóstrofozinho, né? Que indica uma pequena fechamento da corrente sonora, né? Então, me deparei até I, né? Pave in aqui também. Tá. Yande Barete e Catu. Esse PAVE com tio ali, que eu também tenho bastante dificuldade na pronúncia dele. Porque não é bem um V, né? É mais um Nhê. Ué, paué in. Ué, Paué e é nasal. Yande Barete e Catu, Panhe, Paue I, Jobive Guai, Yamonhendu e Catu, Boraí, Jauá, Auá, Uma. Auá. O que você pode explicar pra gente que você aprendeu aí de palavras e pedaços de palavras? Tá. Yandebarete, então, ele traz esse sentido de força nossa, né? No conjunto ali, né? Catu, que é mais uma exclamação, assim, para incentivar a galera a ir junta, né? Um convite ali. Pauê. Me ajuda nessa pronúncia, Gustavo, por favor, do todos ali? Tá. Paué. 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 Tá. Paué. É todos, né? Todos. Jobiveguai é quando faz um com o outro ali, né? Todos juntos em movimento. Essa daí é mais complicada. Ela é uma palavra usada no dia a dia? Ou... É uma palavra. Ela é o que a gente chama de uma posposição, né? Que é a posposição rupiué, que significa quando você faz algo ao longo de um evento junto com alguém, tá? Tá. Mas ela é usada no dia a dia. Mas no Boraí ela aparece quase sempre como essa forma de upiveguai, né? De Jobiveguai. Que é uns com os outros. Mas acho que é isso, Gustavo. Beleza, valeu. Alguém mais quer tentar ler aí o Boraí e comentar ou perguntar alguma coisa da letra? Eu posso ler. Então, eu tenho uma. Bom. Nhambô, Nhendu e Catu. Faz a pergunta, Tom.
Na minha pergunta foi justamente sobre essa palavra, essa nhamonenduí, né? Esse nha também é um prefixo aí para Uhum. ou ele é parte da... Ele é o prefixo, perfeito. Aqui, nha, nhandé e o já, né? Todos estão marcando o nós, né? um nha de nós, entendi. Isso. Tá. Só que como... Aqui, ó, eu escrevi errado de novo. Aqui, desculpa. Mas como o Léo tinha notado, aqui, Baraité começa com um som nasal, né? Daí a nasalidade dá a marcha ré aqui, né? E faz cair o D. Aqui, a gente tem o já, né? Do já, a, ele vai virar um nha, tá? Nha, du, tá? Mas ele... Eu não estava reconhecendo pela grafia, né? Assim, né? Eu fiquei na dúvida, com Essa é uma dúvida. característica de quase todas as línguas tupi, que o J e o Nhan, a versão nasal e oral, elas alternam, né? Em ambiente nasal fica Nhan, em ambiente oral fica J. mas Então, em aqui tem Caritiana, o... por exemplo, você tem Jopi-O, que é nariz, e os mais velhos falam Nhopi-O. Então, o J vem do Nhan, são variantes um do outro, né? É que a escrita do Bra, ela é mais fonética do que a escrita de outras línguas, né? Então, sei lá. Mesmo o tupi antigo, né? Que tem uma... mais ou O tupi menos... antigo não tem essa alternância. É curioso que não faz. Assim, nesse prefixo especificamente, eles não fazem. Né? Uma coisa que... ou não fazem... Mas Guarani Paraguaio tem. Sim. Ou não fazem, ou eles não escreviam, né? A alternância. É que nos outros contextos eles escreviam, né? Então, assim, normalmente, quando você pega os textos, aí eles vão marcar a diferença se é reflexivo, por exemplo, né? Ou se é recíproco, né? Jo, nho, ou nhé. Aí, o Nhandé, eles quase nunca escrevem com... É muito raro encontrar esse assistido com NH ou com uma marca. Mas mesmo que eles não escrevam, a língua tem essa característica de j e nhan serem parte do mesmo elemento, né? Na cabeça do falante. Tem. Mas é bem curioso que, assim, especificamente nesse item lexical, ele não tem essa forma pronominal, né? Não tem essa alternância. Não sei se é uma coisa que simplesmente cristalizou na ortografia aí ficou frio, se realmente era alguma coisa que não refletia a modificação. O i no... Não, eu ia só perguntar sobre esse i no final. Esse é digamos assim, um diminutivo, uma coisa que atenua, ou ele é realmente parte da base ali? Ele pode ser um diminutivo, mas aqui ele é uma marca do gênero, no gênero textual. Ele é um jeito de ser mais respeitoso de falar, tá? Então você tá falando, deixando explícito que é um jeito assim, digamos, mais sagrado, né? Mais respeitoso de falar. Mas ele tem, por exemplo, a onça, né? Que não tem exatamente, ou não pode ter nome. Tem alguns lugares que colocaram o nome dela de Tiwi, que é gato, né? E daí automaticamente passaram a chamar o gato de Tiwi. Seria a oncinha, né? Mas aqui é uma característica. Sempre que for ler mitologia, escutar por aí, vai ter vários izinhos que marca exatamente esse caráter, né, respeitoso do gênero. Tá?
Bom, então, aqui a gente tem algo que é cantado no nós, né? Então, que nós possamos ser fortes juntos, né? Nós vamos fazer, né? Executar, fazer, tocar o som do quê? Do canto. Para né? Para nos alegrarmos. Bom, essa é só uma primeira aproximação do canto, acho que a gente pode ver depois outros aspectos dele, né? Mas só para dar uma ideia do que é ele. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês escutarem, tá? Daí, esses... Ô, Gustavo, tem duas raízes diferentes para se alegrar? Uma é se levantar e a outra é... Não. Não? Não, a raiz de levantar é o U. A raiz Então, de alegrar é já o o- A. Aham. Estar-se e aqui estar feliz, estar alegre. Elas são, assim, são parecidas, mas aqui tem uma sílaba a mais, né? Que é o A. Uhum. Não, elas não têm a ver, não. A. Jaur, né? Jaur. Ainda existe outro jaur que é um verbo auxiliar, mas outra hora a gente vê ele também. Gustavo, Bom, fale, Ricardo. esse estar feliz, né, ao A, ele também é usado como resposta, assim, em certos contextos, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi. Por exemplo, eu posso estar falando besteira aqui, né? Mas foi o meu entendimento, né? No final de uma casa de rezo, chegaram falando para mim Agudjevete. Daí falaram que eu tinha que responder ao A. Alguma coisa assim. Saberia ser? Não sei, nunca ouvi isso, não. Eu só conhecia... Podemos ver com a Ju depois, então. Pode ser. Eu conhecia só assim como se você às vezes quer saber de uma pessoa como que ela está se sentindo quando vai. Creti falou que é especialmente quando vai para um lugar novo. Aí você pergunta Reuapá, né? Talvez seja Agudjevete Awan, como se fosse agradeço também. Eu já tinha escutado Haveiko. Como é, Léo? Agudjevete Awan, também. Ah, pode ser então. Eu já escutei também Haveiko. É assim, seja assim. Mas não sei. Eu não conheço esse uso. Bom, já que o Ricardo falou do Agudjevete, mas vamos falar do Haevete, que é obrigado. Bom, mas acho que hoje eu passei rápido demais, não vai dar tempo. Rápido demais, mas demorei demais, não vai dar tempo da gente revisar tudo que a gente viu agora, mas a gente viu no próximo. Rever no próximo. Mas é isso aí. Não sei se vocês querem comentar mais algo. Não sei, vocês que chegaram. Gustavo, essas notas você coloca pra gente, acessível em algum lugar? Vou mandar lá no grupo. E da aula passada que a gente perdeu também? Ou não tem mais? Tenho, claro. Eu mando sim. Legal, obrigada. Você criou um drive também, né, Gustavo? Criei, por enquanto eu só coloquei PDF lá, mas eu depois posso começar a colocar os Word das aulas lá. Tá? Gustavo, só uma pergunta em relação às aulas, elas são gravadas? São. Desculpa, gente, eu tô gravando vocês, nem pedi autorização, nem avisei. Não, acho que todos aqui aceitam, não é por isso. É que às vezes por compromisso profissional, principalmente às quartas, às vezes fica difícil de entrar. Né? E aí, para assistir depois, eu sei que não é igual, mas... Enfim, vocês estão sendo gravados. Dá para entender.
Eu não deixo aberto, tá, os vídeos, eu só deixo com acesso, assim, quem tem o link, tá? Daí depois eu posso. Se tiver alguém contra aí, quiser falar, quiser que corte. Mas enfim, desculpa aí, gente, esqueci de avisar. Ô, Gustavo, posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Quanto à pronúncia, é re e apá ou rei e apá? Então, o R do Bra sempre vai ter um som tep, né? Ra, re, ri, ro, ru, r, sempre, tá? Então é re, u, a, re, tá? Re, u, a, pá. Seria rei, apá ou rei, apá? Re, re, u, a, pá. A, re, i, apá. Isso, re, u, a, pá. Você tá alegre? Ah, ok. Então, no caso, pode ser uma pergunta, né? Rei, apá. Uhum. Ah, obrigado. E querido? Já, Úlio, consegui chegar. Tchau, gente. Errou. Consegui chegar em casa. Legal. Ai, é. Quer falar aí um pouco? A gente viu esse Boraí aqui na Bareté e Catu. Gustavo tá enrolando a aula 2 horas aqui, né, Gustavo? Ai, Eu ai. tô brincando. Eu falei pra ele, enrole lá, ele que daí eu já chego. Mas ele enrolou bem até, viu, Ju? Nossa. A gente chegou aqui, a maré tá baixa, a gente teve que descer ali no mangue. Eu tô com o pé ainda. Mas aí eu falei, não, tem que entrar. Não sei, Crítico, quer só falar um pouco das aulas aí, como que é? A gente tava também conhecendo aí as pessoas novas que chegaram. Tá. Tem quantos IPAU aí? Ah, tem um monte aqui. Mais do que os dedos da minha mão. Então, vai por lá. Acho que o Igor. Peraí, deixa eu ver aqui quem mais tá aqui, que eu não. Egon, É a primeira vez. desculpa. Egon, Luciana, Ricardo, Luciana, a Tom, Marina também. Marina, aham. Então, vai por lá. Sejam bem-vindos. Não vou abrir a câmera porque eu tô, tipo, literalmente derretendo. Daí. Mas assim, eu sou a Juqueretu. Eu e o Gustavo Caraí, a gente já faz um tempo que a gente tinha pensado em ter essas aulas de BA para os não indígenas, para os Juraquere, mas a gente nunca tinha conseguido, né, colocar isso e tal. Mas agora já vai para 2 anos, acho que já fez 2 anos ou vai para 2 anos, não lembro, estou ruim de memória. Já daqui a pouco vai fazer 3. Então, assim, o intuito também dessas aulas que a gente possa também, de algumas formas, né, trazer para que as pessoas que tenham interesse dessa busca também de suas raízes, né, a gente sabe de toda essa história que é contada, mas que não é contado por nós povos, né, povos indígenas. Então, assim, é uma forma também que as pessoas possam vir conhecer e também se reconhecer como parte dessa história também. A gente sabe que não é uma história bonita, a gente sabe que ainda no contexto de colonização a gente vive de outras formas, mas ela é muito existente, ela é muito estridente ainda nessa população que muitas das vezes não se reconhece, né, não reconhece a sua raiz. Então, assim, essa forma de trazer também através
cantos, né, de olhares também que a gente tem sobre o mundo, que é a questão da filosofia, do modo de vida, que é o Nhanderecó, né, para o povo Guarani, para o povo Guarani, ela possa também, de alguma forma, acessar, né, essa ancestralidade, que ela possa também te fortalecer, te enraizar nessa terra que é tão forte, né, que traz toda uma história, que traz toda um sentimento, né? Então, assim, a gente sempre quis também, né, trazer isso para as outras pessoas que têm interesse, que se disponibilizam a estar aberto a receber, né, tudo isso também. Então, assim, as nossas aulas, elas geralmente não são planejadas, porque eu não trabalho com isso, eu acho dessa forma também. Então, assim, a gente vai também, conforme cada um traz, conforme cada um, né, tem um interesse, a gente vai buscando para que todos, né, possam juntos aprender, tanto vocês quanto a gente, porque a gente vai se adaptando, a gente vai caminhando conforme vocês forem também, né? Então, assim, por isso que muitas das vezes as pessoas perguntam, já tem uma turma que está há muito tempo já fazendo, então, assim, mas, assim, é uma forma também de que todos aprendam um com o outro, porque o Guarani, o Blá Guarani, ela é muito trazida não só para vocês aprenderem a escrita ou a fala, mas também nesse aprofundamento de entender a forma de mundo que a gente enxerga, né? Que é algo muito além daquilo que a gente possa explicar, a não ser nesses aprofundamentos que a gente faz, né? Então, assim, sejam bem-vindos, pela Porã, e que possamos Jaguatá de Apié, né, que é caminhar juntos, né, para que a gente possa, sim, olhar esse mundo de uma forma diferente. Então, revetão. Se alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa da aula, do que a gente viu, do universo, qual vai ser a próxima reflexão do dia? Qualquer pergunta. Cretil chegou no finalzinho, mas chegou uma turma da pesada aqui, Cretil. Chegou aqui só para retomar aqueles. Desculpa aí, vou usar o lugar de fala de vocês aí. Chegou a Luciana e o Tom, que são professores lá da USP, né? Que estão começando o projeto agora com os Blá lá de São Paulo. E mais o Igor e a Marina, que são alunos, né? Deles, que vão fazer parte do projeto também de estudar e documentar o Blá lá em São Paulo. Chegou o Egon também, que é de Santo André, né? Também é lá da região, né? Famoso Santo André, e que também conhece o pessoal lá da Calipetu. E o Ricardo, bom, o Ricardo você já conhece. Já tinha chegado mais ou menos, mas agora chegou de verdade. Sim, o Ricardo deixou de ser infiltrado. Ficava fazendo aula clandestinamente. Verdade. Eu até brinquei com a Ju antes, né, que eu ia acompanhando as aulas junto com a Camila ali, né, eu queria fazer certas perguntas, daí eu falava, Camila, pergunta isso, dela não perguntava. Eu falava, vou ter que me inscrever para poder fazer as perguntas. Não tá pagando, né? Não, poxa. Isso aí.
Eu acabei de vir da Tecoá, Itacupé, ali na terra indígena de Jaraguá. E assim, absorvendo também tudo que aconteceu na reunião e tal. Mas eu fico feliz que esse Nimboa Querepraúa estão aí também nessa região que precisa muito também desse fortalecimento, desse olhar também, né, diferente, a não ser de preconceitos, de racismo, né, de violências contra esse povo, né, que está ali tão resistente, tão resiliente, né. Então, assim, eu fico muito feliz. Legal. Bom, aqui eu passei para vocês lá o cardzinho explicando, né? Mas aqui que ele te falou, né? Pela Emporan, né? Que literalmente seria cheguem bem, né? Mas funcionalmente é uns sejam bem-vindos aí, né? Que tem o P de vocês, né? Lá é o chegar e o porão que tá lá também, né? Que a gente já viu no Urubu Porão, pá. Que é o bem, o bom. Ela é também bastante usada, assim, sozinha ali significa chegar, né? Ela é Tiropo, por exemplo, né? Quando usa, daí fica, né? Chega na minha casa, ou passa aqui na minha casa, né? Pode ser também usada. Ela é bastante nesse sentido mesmo. Acho que é isso aí. Não sei se quer compartilhar mais alguma coisa aí, Felipe. Ou se as pessoas que chegaram querem falar o que acharam. Queria ouvir elas também, né? Seria Bom, interessante essa troca, né? acho que eu vou falar primeiro, então, né, como ser um dos que chegaram hoje também. Primeiro que eu gostei muito, assim, falar no olhar de Juruá, né, eu gostei muito da didática, né, eu acho que é muito bem explicado, Gustavo, a palavra é essa, né, fica muito claro, tem clareza no que você fala, no que traz, né, então ficam poucas dúvidas. E usar o Boraí, né, talvez como trilho para essas aulas, junto com o que a Queretiu acabou de falar, nessa questão de entendermos o universo indígena, em especial do Guarani-Mbiá, por um olhar deles, né, que é muito diferente daquilo que é contado por um Juruá. Né? Então, essa convivência, entender o que quer dizer esse rezo, esse canto, né, na sua profundidade, né, junto com a língua, eu acho que nos coloca numa outra posição em relação a esse universo indígena que nós temos pouco conhecimento ainda, né, no sentido de valorizar mesmo e de termos a responsabilidade de estar transmitindo isso corretamente para os outros. Também sou professor universitário, né, dentro da fisioterapia, e como eu disse lá no começo, eu quero entender muito o processo da saúde e da doença dentro do universo indígena, que nós perdemos isso no nosso mundo. Né? Ficou uma coisa muito ortodoxa e cartesiana, e não funciona assim mais. Né? Então, acho que a forma que a aula está sendo proposta, esse aprofundamento, a mim, só vem acrescentar e acrescentar muito. Então, Eveté. Eveté. Então, Ju, se eu puder falar um pouquinho para apresentar o nosso grupo. Fala aí, Luciana. A gente está tentando
com o pessoal de Parelheiros, os Guarani Mba daqui, fazer um projeto que não é documentação linguística, não, mas é usar as ferramentas de documentação para ajudá-los nos projetos escolares deles. Então, a gente chegou com algumas propostas, eles selecionaram o que eles querem e a gente vai começar ainda, ensinando um pouco as tecnologias que os linguistas usam para documentação, porque isso ajuda, por exemplo, a fazer legenda em vídeo, a ter um dicionário que conversa com texto. E a gente participa desse projeto junto com o pessoal da inteligência artificial da USP, que é o pessoal da tecnologia. Então, eles estão tentando desenvolver algumas ferramentas tecnológicas para ajudar a escola em aqui. A gente falou um pouquinho com o pessoal do litoral também, em Andeva, lá de Santos, e estamos tentando falar com o pessoal do Jaraguá também, para talvez todo mundo participar. Mas, por enquanto, é uma coisa que está sendo desenvolvida, a gente não sabe ainda no que vai dar. Começa esse ano mesmo, a gente ir para lá uma vez por semana para Parelheiros, para trabalhar junto com os alunos do ensino médio no projeto deles, de educação. Isso foi já acertado, mas o que vai ser exatamente feito a gente não sabe. Então, eu, o Tom e nossos 2 alunos que estão aqui vão participar disso, e vai ter 2 outros alunos que chegam depois, talvez na próxima aula, a Sofia e mais um aluno do Tom, né, Tom? Estou com uns problemas técnicos aqui, a internet está oscilando. Então, tem mais 2 alunos que são bolsistas e outras pessoas interessadas que estão participando no projeto por enquanto, numa capacidade assim de auxiliadores e pessoas interessadas que estão participando no grupo, e aí deve vir mais pessoas nas próximas reuniões, sim. Então vai ter uma galera de São Paulo querendo, né, se aprofundar nessas questões de língua e de cultura, né, para conseguir participar melhor com esse projeto que a gente está desenvolvendo nessa região, assim, né, no litoral e também no Grande São Paulo, nas comunidades guaranis, né, tanto de Indá e também das pessoas de Andewa, que eles também estão se chamando de Tupi-Guarani hoje em dia, né? Então, assim, tem mais grupos e mais questões, e são questões linguísticas bem diversas, né? Então, assim, são coisas de retomada e revitalização em alguns lugares e outros com outras questões. A gente está só tentando fazer algumas pontes e contribuir para fortalecer a situação dessas línguas aqui nessa região de São Paulo. Legal. Deixa eu só atrapalhar aí a conversa, mas a gente, como aqui vai acabar em 2 minutos a chamada. Vocês querem que abra mais uma sala ou a gente já fecha, que já tá estourando a hora também, né? Muito bom. Acho não, tenho certeza, né, que é de muito necessário, e também acho que essa forma também, só pensando também, acho que não ter planos é um plano dentro das DECOA. Então, assim, acho que já entrar com isso também é mais sensível também, porque quando o Juruá tem muito esse costume de vir com as coisas prontas, né? Então não tem essa abertura para que a comunidade, para que os Beaquere possam trazer de fato aquilo que eles sentem, que é aquilo que eles querem passar, né? Repetindo uma fala de um Tiramã que falou bem assim,
muitas das vezes o Draco ele que entra para fazer estudo ou para fazer algo acadêmico, muitas das vezes eles vêm com algo tão pronto que a gente só fala aquilo que eles querem ouvir, né? Então, assim, é muito nesse sentido, né? Então, assim, muitas das vezes, né, não consegue ter essa abertura, não consegue ter essa acessibilidade de escutar de fato, né? Então, assim, é isso, né? Então, assim, eu fico feliz de alguma forma também de a gente estar contribuindo nisso. Então, é VT. Bom, acho que é isso, gente. Vai acabar, hein? Acabou.